Às vezes nós passa cada susto nessa vida, né, coisinha? Comparação, eu falei pra Vicente, pra que nós tem o cartão de desconto da Cuidar, Vicente? Uai, é pra ficar em dias com a saúde, ufa. Pra nós viver muitos anos, tem que ter uma saúde boa. E isso, a Cuidar pode fazer pra nós. Tá esperando o quê, uai? Corre lá pra fazer seu plano também e aproveita a vida. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. E se eu perceber trincas e rachaduras na minha casa? São sinais de um possível deslizamento. Busque um local seguro. Se eu precisar passar por uma rua que já está alagada? Espere a água baixar ou pegue outro caminho. Em situações de emergência, mantenha calma e ligue 193. Confira mais dicas de segurança no nosso site. A Unimed Centro-Oeste tem uma notícia importante para você que é microempreendedor individual. Um plano de saúde perfeito para sua empresa. Para você que é MEI, carência zero para consultas e exames básicos. Não tem taxa de inscrição e você ainda tem 15% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Fale com a gente e veja como é fácil. Ligue para 3237-9950. 3237-9950. Unimed, o plano perfeito para o microempreendedor individual. Por que ter uma conta jovem Sicoob Sicredi? Cara, eu aprendo a cuidar do meu dinheiro nos cursos de educação financeira. Abri a minha conta e já tenho o meu cartão. Precisei, tá na mão. É muito bom, né, gente? Só de ter a conta já ganho dinheiro com os resultados. E ainda não pagar nada para ter a conta. Pensa! Quando eu abrir uma empresa, e eu vou abrir, já sabe onde, né? E tá tudo aqui, no celular. Conta Jovem Sicoob Sicredi, feita para jovem que sabe o que quer. A Autoescola Nacional é a que mais aprova em toda a região. Buscamos sempre o melhor atendimento e os melhores preços para que você possa realizar seu sonho de ser habilitado. Temos as categorias A, B, C, D e E, além de carros adaptados para portadores de necessidades especiais e aulas de legislação online com professores capacitados. Também oferecemos cursos como MOP, transporte coletivo, entre outros. Saiba mais através de nossos telefones ou WhatsApp 3236-1313 e 3232-1115. Autoescola Nacional, a que mais aprova e com o melhor preço da região, comemorando 20 anos, formando condutores capacitados. Autoescola Nacional. A loja das fábricas tem tecidos da moda Aquilo e a Metro. Cama, mesa e banho com preço de fábrica. Promoção o ano inteiro com muitas ofertas. Descontos inacreditáveis e facilidade para pagar. Toalha mágica no Metro. Toalha de banho de rosto no quilo. Lençóis de casal e solteiro 100% algodão. Tricoline para artesanato. Fronhas e colchas. Tecidos para máscaras e muito mais. Descontos à vista e você pode parcelar suas compras nos cartões de crédito. Consulte as condições. Valorize seu dinheiro. Compre mais por menos na loja das fábricas. Melo Guimarães 419 em Pará de Minas 3236-1720. A Autoescola Nacional é a que mais aprova em toda a região. Buscamos sempre o melhor atendimento e os melhores preços para que você possa realizar seu sonho de ser habilitado. Temos as categorias A, B, C, D e E, além de carros adaptados para portadores de necessidades especiais e aulas de legislação online com professores capacitados. Também oferecemos cursos como MOP, transporte coletivo, entre outros. Saiba mais através de nossos telefones ou WhatsApp 3236-1313 e 3232-1115. Autoescola Nacional, a que mais aprova e com o melhor preço da região, comemorando 20 anos, formando condutores capacitados. Autoescola Nacional.
Loticamp, há mais de 15 anos construindo sonhos. A Loticamp é especialista na construção de loteamentos, com completa infraestrutura, iluminação de LED, pavimentação asfáltica, água e esgoto. Loticamp, viva seus sonhos! Aqui é mais fácil conquistar o seu lote, com financiamento próprio, entrada facilitada e sem burocracia. Se você ou sua empresa tem uma área para loteamento, seja nosso parceiro. Loticamp, oportunidades imobiliárias. Oi gente, eu sou Marcela Matos, eu quero dar dicas de ralos para vocês que nós vendemos aqui na Hidrolar. Além daquele modelo tradicional com furinhos, nós temos esse daqui fechado. A água passa por esse corte. Além de ser muito mais bonito, também evita de ficar passando bichos por aqui. Nós temos também os ralos lineares de 70 e 90 centímetros. Ele tem um acabamento em inox, para colocar dentro do box fica lindo. Não espere amanhã para saber as notícias de hoje. Acesse agora grnews.com.br e saiba das últimas notícias de Pará de Minas, do Brasil e do mundo. Economia, política, saúde, esportes. Tenha o portal GR News sempre em mãos. Não espere amanhã para saber as notícias de hoje. Portal GR News, sempre ligado. Olá, começando mais um Papo com Geraldo Rodrigues pelos canais do Portal GR News. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês que estão conosco aí no canal GR News no YouTube, no facebook.com/GR News. Você que interage conosco pelo WhatsApp 999150644, pelos outros canais do Portal GR News nas redes sociais também. Fiquem à vontade. E continue acessando o Portal GR News. Sempre ligado, Portal GR News, há 15 anos te atualizando sobre os fatos mais relevantes. Não espere amanhã para saber as notícias de hoje. Acesse agora grnews.com.br, fiquem muito bem informados, muito bem informadas. E você que está aí no canal GR News no YouTube, se inscreva lá se não está inscrito ainda. Muita gente nova chegando, vem para cá também. Abaixo do vídeo, se inscreva-se já, pronto, clicou ali. E dá uma badalada no sininho também, ativa as notificações de alerta, marque todas, porque assim você vai ficar sabendo quando o Papo com Geraldo Rodrigues for começar, para saber dos convidados que passam por aqui e para receber em primeira mão os conteúdos produzidos por nossa equipe do GR News TV. Combinado? Então você vai ficar muito bem inteirado das coisas. E no Papo com Geraldo Rodrigues de hoje, a gente vai falar sobre o poder transformador da gratidão. Saia da estagnação e viva o extraordinário. E parece fácil pra caramba, né? Nós vamos descobrir já já se é. Para isso está aqui, convidei a Cíntia Alves, a Cíntia que é mentora e palestrante, acabou de lançar um e-book a respeito desse tema, e a gente vai conversar com ela. Cíntia, boa tarde, é um prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geraldo, muito obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. E vamos lá, né? Vamos falar desse tema tão interessante. Isso. E hoje também é um reencontro, gente, que a Cíntia nós somos colegas de faculdade, né? Depois cada um segue um caminho. Hoje a Cíntia está em Nova Serrana, né, Cíntia? Isso mesmo, Nova Serrana. Lá. E agora, com esse livro, vamos falar do livro, sim, mostrar, porque é um tema muito interessante. O que eu falei aqui, depois a gente vai abordar com mais calma, poder transformador da gratidão. Sai da estagnação e viva o extraordinário. Parece fácil, né, Cíntia? Mas a gente tem que discutir isso, né? Nós vamos discutir aqui hoje e vocês vão perceber, sim, que é mais simples do que se imagina, né? Principalmente se colocado em prática. Tudo aquilo que a gente vai praticando, a gente vai tendo uma maior excelência naquilo ali, né, Geraldo? Então, com a prática, se torna, assim, fácil. E os frutos, eles são enormes, gigantes, né? Então, vale a pena. Ontem a gente falou um pouco aqui sobre essa questão da gratidão. Eu conversava aqui ontem com o Padre Denis e com o Marcelino Alvarenga. Falava aqui da primeira cavalgada beneficente lá para melhorias na capela do patronato. E a gente conversava sobre gratidão. Às vezes, Cíntia, antes de a gente entrar no tema, é um assunto que eu quero abordar. Às vezes fica a impressão que a palavra gratidão ela está muito banalizada. Ela está muito da boca para fora. É uma sensação que eu tenho. Antes da gente destacar o que é, acho que a gente podia abordar isso. Eu estou pensando errado? Não, você não está pensando errado, Geraldo.
eu sempre digo isso, que falar em gratidão é uma coisa. Agora, viver a gratidão é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. E está muito banalizado mesmo, né? A gente vê estampado para todo lado a palavra gratidão. As pessoas muitas vezes falam muito, né? Que são gratas. Mas será que elas são verdadeiramente gratas? Ou elas estão simplesmente falando da boca para fora? Eu tô te dizendo isso porque... Vamos pegar o exemplo das redes sociais. Você vê gratidão escrito toda hora, mas... Exatamente. Você observa ali que nada a ver, tudo fora de contexto. Por isso que eu estou dizendo, a impressão que fica é que as coisas estão sendo banalizadas. Ontem eu conversava aqui com o padre, né? O padre é bom para a gente conversar sobre isso, que às vezes a gente é muito bom para pedir, né? Mas para agradecer... Você está numa dificuldade na sua vida, Deus me ajuda, Deus me ajuda, que é católico, garra com todos os santos e não sei o que, e vai daqui, Jesus me ajuda e pá. E aí você resolve o seu problema. A solução veio. Mas aí, você agradeceu? Eu acho que esse é um erro do ser humano. Aí ele esquece. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, deixa assim. A hora que vem outro problema, começa de novo. Deus me ajuda e não sei o que. Eu acho que a gente tem que pensar isso também. É verdade. Isso mesmo, Geraldo. Pedir é fácil, né? Agora, reconhecer que aquilo trouxe um benefício mesmo, real para a nossa vida, é que faz mesmo a gente sentir essa gratidão verdadeira, né? É exatamente esse sentimento de reconhecimento de que algo maravilhoso foi feito por nós, né? Ou alguém fez algo mesmo de valor por nós. Então, é reconhecer isso daí com o coração. Isso é a verdadeira gratidão, né? Não é simplesmente, obrigada, obrigada aqui, obrigada ali, da boca para fora, né? Viver a gratidão. Então, para dizer o que é a gratidão, é o sentimento que vem de dentro. Exatamente, que é puro, Geraldo, que é verdadeiro. É isso. E é aquele sentimento que traz aquela emoção positiva, sabe, leve, serena, tranquila dentro da gente, que inclusive faz a gente ter certeza de que tudo vai dar certo, de um jeito ou de outro. Acreditar, né? Acreditar, porque quando você é grato de verdade, você põe seu foco nas coisas boas. E a partir daquilo ali, mais e mais coisas boas chegam até nós, né? Então, querendo ou não, é esse sentimento que vai reverberando do lado de fora a partir de um sentimento que brotou dentro da gente mesmo. Então, a gente tem que sentir mesmo com a alma. Tem que ser algo transformador, né? Essa questão é séria. Eu conversava semana passada com um amigo a respeito disso. Porque você não pode focar no negativo, né Cíntia? E eu conversava com ele porque ele tem uma situação de uma vida, determinado órgão público, que eu não vou citar, que ele tem um pé atrás com ele. E todo mundo vai lá, dá tudo certo. O dia que ele vai, dá ruim. Eu falei, mas você já vai pensando negativo, você já vai com 10 pedras na mão, você já vai dar ruim mesmo, não tem jeito. Você vai ter que rever esse pensamento, né? Como é que é? Pensamento negativo atrai coisas negativas. É mais ou menos por aí, né? Se você pensa coisa boa, você vai atrair coisa boa. Exatamente, Geraldo. É aquela situação, né? Tudo que a gente põe o nosso foco aumenta de tamanho. Expande mesmo, não tem como. Então, quando você tem aquele coração agradecido, automaticamente você se foca nas coisas positivas. Você leva o seu foco mesmo para as coisas boas da vida, né? Então, citando esse exemplo aí que você disse, né? Uma pessoa que está ali focada nos problemas, nos desafios. Você pode observar, essa pessoa geralmente, da boca dela só sai coisas negativas, e inclusive reclamação. É uma coisa impressionante, né? A fala dela é sempre a mesma. Tudo para mim dá errado. Onde eu ponho a mão é problema. Parece que nada conspira a meu favor. Mas é isso mesmo que a pessoa está atraindo para ela. Não tem como, Geraldo. Ela está pondo o foco dela na negatividade, então é isso que ela vai trazer mesmo para a vida dela. É isso que a gente atrai. É a história do bem e mal, né? Eu costumo dizer, se plantar couve, você sai daqui, vai embora, vai para Nova Serrana. Chega na sua casa, você arruma um canteirinho no quintal lá e planta couve.
Na época da colheita, você não vai comer alface não, Cíntia. Você plantou, aí. foi couve. Então, é a mesma coisa, só que as pessoas às vezes não pensam dessa forma, né? Elas pensam de outra maneira, elas querem que as coisas sejam do jeito delas, e quando você está preocupado que vai dar errado, você já está, de certa forma, direcionando para aquele caminho. Então, acho que direciona. Não vale a pena. Não é porque uma experiência foi ruim que todas serão. É verdade. Então, a gente tem que acreditar que é possível fazer algo diferente. A Amanda Cláudia está conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda. O Sérgio SG. Boa tarde, senhor Geraldo. Cíntia, a todos. Boa tarde, senhor Sérgio. Seja bem-vindo. Boa tarde. Assunto muito legal de hoje. Esse sentimento interno ajuda em todos os momentos. Não estar carregado, ele colocou entre aspas aqui, deixa tudo mais fácil de tratar. E passamos até a tratar outras pessoas melhor também. Aí, ó, Cíntia, você pode comentar, mas bate no que nós estamos falando, né? Exatamente. É essa questão da gente focar, né? Focar no lado bom da vida. É o que traz isso que esse senhor falou aí, que traz esse sentimento de leveza. A gente pondo o nosso foco nas coisas positivas, tudo ao nosso redor automaticamente vai mudando, vai melhorando. Eu sempre falo assim também, Geraldo, não é quando eu falo assim, muda o foco. Tira seu foco das coisas negativas e foca no positivo. Não significa esquecer o problema, sabe? Virar as costas pro problema e não enfrentar de frente. Não é isso. É ter um olhar de fora da situação. Né? Por exemplo, uma pessoa está enfrentando um desafio, a tendência dela é ficar pensando naquele desafio o tempo todo. E ele põe o foco dele naquilo ali, e a mente dele vai divagando, e a mente da gente, ela é incrível, né? Imaginativa mesmo. Então, acaba que coloca a gente em situações ainda piores. Porque aí a mente vai dando para a gente outros e outros pensamentos de possíveis coisas terríveis que podem acontecer a partir daquele desafio que a gente está enfrentando. Então, se a gente fica focado nisso, a gente não encontra uma solução para aquele desafio ali, não. A gente nem vê saída. A gente entra no desespero, para falar a verdade. Agora, se a gente tenta olhar a situação de fora, né, ver esse desafio, esse problema de fora, já dá uma diferença enorme. Porque aí, Geraldo, eu vou mudar o foco. Talvez eu ainda não sei como vou solucionar aquilo, mas se eu vejo de fora, significa que eu vou focar agora em todas as outras coisas boas e maravilhosas que eu tenho, apesar desse desafio que eu tenho ali para poder lidar. Então, à medida que eu vou olhando ao meu redor, né, eu vou percebendo que eu tenho, assim, infinitos, incontáveis motivos para agradecer. Né? Se eu for contemplar o céu, eu vou ver a grandeza de Deus, né? Se eu for contemplar as pessoas que vivem comigo, a minha família, que são ali um bem precioso, né? Quem tem filhos, quem tem aí, né, esposa, um marido, né, também, vai perceber a grandeza que eles têm, né? Quanto é maravilhoso eles terem uma família ali, passando aquilo tudo ali com eles, né? Tem um trabalho, né? Encontra pessoas aí pelo caminho que te estende a mão, que te dá uma luz, que te dá um insight, né? Então, assim, se a gente olha esse problema, esse desafio de fora, a gente passa a apreciar as coisas boas que a gente tem. O nosso coração vai se enchendo dessa emoção positiva, que é essa gratidão. Então, tudo vai ficando mais leve. Tudo vai ficando mais perceptível também para mim, porque agora, sem desespero, eu consigo encontrar alternativas para solucionar o que eu preciso. A cabeça está fresca, está fria. Eu estou com o coração cheio de gratidão por todas as coisas maravilhosas que eu tenho. Então, querendo ou não, eu me sinto capaz de solucionar isso, porque isso, no final das contas, se torna até pequeno, diante de tanta grandeza que Deus, né, disponibiliza para mim. Ô, Cíntia, acho que eu nunca falei isso aqui, mas tem tudo a ver com o tema, tudo tem sua hora, acho que a hora é agora. Eu conversava há algum tempo com um amigo, inclusive já faleceu,
não vou citar o nome dele, vou preservar, mas é uma pessoa muito conhecida aqui em Pará de Minas, e ele trabalhou muitos anos, a vida inteira praticamente, dirigindo ônibus e caminhão. E ele me contou um dia, até chorando, história longa, vou resumir ela aqui. Durante uma viagem ele estava me dizendo que estava fazendo uma rota há muitos anos, e estava passando ali por Formiga, e parou lá na hora do almoço, num restaurante que era o mais famoso da beira da estrada lá. Aí lotado, entupido de gente. E aí ele sentado lá almoçando, e nisso entrou um garotinho lá de uns 15 anos, mais ou menos, 14 anos, por aí. E pedindo comida. E aí ele ficou observando, e nisso vem um garçom, não, sai daqui, vai pra fora. E colocando ele pra fora, opa, parou. O que foi? Não, porque tá aqui importunando os outros, importunando o senhor. Eu falei, não, tá importunando. Menino, o que você tá precisando? Não, moço, é porque eu tô com muita fome. Eu não tenho ninguém por mim. Eu quero comer. Ah, é? Então senta aqui. O garçom, não pode. Senta aqui. E na época era aquele negócio, o básico era o prato feito e a refeição, que era maior. Traz uma refeição para ele. Então, traz lá e acabou. O que você quer beber? Ah, não precisa de nada, não. Traz uma coca para ele também. Sentou lá. O menino limpou tudo que tinha nas bandejas. Nossa. Ele pagou a conta, o menino agradeceu, foi embora, ele nunca mais ouviu falar do menino. E passou o tempo, ele estava trabalhando com caminhão de frango. Aí, uma madrugada lá perto de Vitória da Conquista, na Bahia, estoura 2 pneus. E nisso, ele falou, meu Deus do céu, aqui é local de roubo de carga, como é que eu vou fazer? Não tem ninguém aqui nesse breu, vou ser assaltado, estou perdido. Nisso aponta lá um veículo, ele viu que era uma caminhonete, os faróis, falou, meu Deus, é agora. Aí foi diminuindo, parou na frente dele. Aí chegou, desceu um senhor da caminhonete, olhou para ele, falou, o que aconteceu? Falou, não, estourou 2 pneus aqui. Não, então o senhor fica aqui, que eu vou ali no posto, vou buscar o borracheiro para arrumar para o senhor. Não, fica quietinho aí. Aí ele ficou lá pensando tudo que você pensava, olha, vai buscar gente, vai me assaltar, como é que vai ser, vai buscar mais um, eu não tenho o que fazer, eu tô perdido aqui. E o rapaz voltou com o borracheiro, consertou os pneus, 2 pneus, 0 bala no caminhão dele, com a câmara de ar. Foi aí, como é que eu faço? Não, agora só entra no caminhão, me segue, nós vamos no posto ali com o senhor cunhado, nós vamos tomar um cafezinho. Estou resumindo bastante a história, mas aí, na hora que ele chegou lá, ele olhou para ele e falou assim, mas como é que eu vou fazer para te pagar? Eu não tenho dinheiro aqui, me dá a conta do seu banco, eu peço o patrão mandar o dinheiro para você. Ele olhou para ele e falou assim, o senhor não deve nada, não? Aí ele falou, mas como assim não te devo? O senhor já me pagou quando eu tinha uns 15 anos, lá em Formiga. Ele falou, mas não tô te entendendo, eu nunca te vi. O senhor viu sim. O senhor estava lá, motorista de 11, um menino pedindo comida, o garçom pondo ele para fora. E o senhor foi lá e fez sentir gente. Ali eu vi que valia a pena ser honesto, ser sério e ser gente na vida. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. O senhor já me pagou faz tempo. E eu arrepiei também, porque eu resumi. E esse senhor é um senhor fantástico. É uma pena não poder dizer o nome dele aqui, que já foi embora. Olha para você ver como é que é a lei do retorno que a gente estava falando agora há pouco, Cíntia. Você está emocionado, é para emocionar mesmo. Fiquei. E isso aqui, ele me contava e a lágrima descia. Ele me contava durante uma viagem, dirigindo e conversando comigo, me contando e a lágrima descendo. Um senhor já de 60 e tantos anos. Você vê como é que é a vida. Isso tem gratidão maior que essa? Para justificar o que nós estamos falando? Exatamente. Né? É de emocionar mesmo essa história. Eu nunca falei isso aqui, mas eu acho que o tema de hoje cabe. Cabe. Estou falando mais que você, não é esse o objetivo, mas eu acho que tinha que contar essa história para as pessoas verem que quando você faz o bem, vale a pena. Vale, Geraldo, porque tudo que a gente faz pelo outro volta multiplicado para a gente, né? Então, e o que mais me chamou a atenção nessa história que você disse, além da questão da gratidão, né? Esse menino que levou esse sentimento de gratidão dentro dele, né? Que, inclusive, fez ele perceber que valia a pena continuar a viver e ser uma pessoa do bem. Seguiu o caminho certo. Seguiu o caminho certo.
Né? Então, o que a gente faz aqui... Não quis receber os pneus, não fazia diferença nenhuma, ele estava muito bem de vida na região lá. Olha só. Tudo que um prato de comida mudou a vida dele. Mudou a vida dele, exatamente. Não é o prato de comida, o ato, né? O ato, exatamente, Geraldo. E o mais interessante é a gente perceber, eu penso muito nisso, sabe? Toda vez que igual a gente está falando, né? Agradecer a alguém por algo que ele nos fez e tudo, mas essa questão de nós fazermos algo pelo outro, eu penso tanto nisso, o tipo de sentimento que a gente vai estar despertando no outro. Porque toda vez que ela se lembrar de você, ela vai lembrar da melhor maneira possível. Só aquele sentimento de gratidão que ela emana de dentro dela, aquilo ali, Geraldo, chega na gente com uma intensidade positiva tão grande que a gente não consegue nem mensurar, né? Então, assim, isso só atrai coisa boa mesmo pra gente. A gente não perde nada em sermos gratos e em fazer o bem também pelo outro, para que ele também seja grato por nós. Exatamente. E aquela questão também, né? Às vezes, se alguém te machuca, você fica guardando aquela mágoa, aquele negócio vai... Você está em casa de noite, vendo uma TV, qualquer coisa, você está pensando, fulano tá nem lembrando que você existe. Né, verdade. Você tá perdendo seu tempo, então limpa aquilo, vira a página, né? Segue em frente, vamos... É verdade. Isso aí, Geraldo, tem a ver até com relação aí a gratidão nos relacionamentos, sabe? Esse exemplo que você citou. Porque geralmente a gente carrega com a gente esses detalhes, esses pequenos acontecimentos negativos, traz para o lado pessoal. Geralmente quem ofende, né, nem tinha a intenção de fazer aquilo, porque o problema não somos nós, no caso, o ofendido, né? A pessoa estava passando de repente por algum momento, alguma situação, não estava bem, acabou assim, jogando para cima da gente até sem essa intenção mesmo, né? Até sem perceber, e aquilo ali depois ela não vai nem lembrar, como você mesmo disse. Mas, quando a gente foca também no que a pessoa tem de bom, a gente para de reclamar dessa pessoa. Como o Sérgio SG falou mais cedo, a gente passa até a tratar as pessoas melhores. Exatamente, é isso aí que a gente está falando. A gente passa a tratar melhor, sabe por quê, Geraldo? Eu trago comigo também uma frase que eu li um dia que eu estava, foi até no pronto atendimento, não me recordo agora, né, por qual motivo, mas não era nada assim, né, grandioso, mas eu estava assim, na recepção do pronto atendimento lá de Nova Serrana, e eu li uma frase que eu acredito que, de repente, seja uma frase estampada até em vários hospitais ou locais, né? Mas que esses dias eu até vi novamente num outro contexto, hospitalar também, mas vi e sempre me chama a atenção, né? Que toda pessoa é sempre o amor da vida de alguém, né? Então, essa frase, ela me toca muito mesmo, porque antes da gente verbalizar algo negativo, né, para alguém, e se a gente tiver a visão de que aquela pessoa é um ser humano amado por alguém, com certeza ela é a pessoa mais importante de alguém. Talvez não seja para mim, mas é para alguém. Só aí a pessoa já merece todo o nosso respeito, né? E também essa questão, a nossa cautela com o que a gente vai falar, com o que a gente vai fazer com relação a ela. Então, é tirar o foco dessas coisas negativas, dessas pessoas que às vezes não nos tratam com respeito, com dignidade, e pensar que no fundo, elas têm sim o lado bom e coisas maravilhosas a oferecer também. Verdade. Boa tarde, Geraldo e Cíntia. Boa tarde. Bacana demais poder ouvir palavras tão doces e incentivadoras. Esta menina sempre foi de ouro. Um abração. A Laércio Delfeno. Oi, Laércio. Um abraço, saudade. Laércio é o diretor do Museu Histórico de Pará de Minas. Olha! Parabéns, Geraldo. Laércio. Está lá que firme chique. E forte. Vou lá te visitar qualquer dia Nosso desses, colega viu? também da faculdade. Nosso colega da faculdade. Então, o museu está em excelentes mãos. Sim. A Amanda Cláudia participando aqui, Cintia, dizendo o seguinte: aquela questão de atrair o que a gente pensa e faz é muito verdade.
mas é difícil de mudar esse pensamento e limpar a mente. Você tem alguma dica? Boa pergunta. E como é que ela se chama? Amanda? Amanda, boa tarde, tudo jóia, né? Eu acho que o caminho é exatamente o que eu falei agora há pouco, com relação a tentar olhar a situação de fora. Lembrar que você não é esta situação. Você não é este problema que você está vivenciando, né? Isso é apenas um acontecimento, algo que está acometendo a sua vida naquele momento. Então, o que acontece? Tentar não se misturar a isso e pensar que nós somos os gerenciadores da nossa mente. Então, basta muitas vezes dar comandos mesmo para nossa mente, né? Não permitir que pensamentos negativos fiquem por muito tempo na nossa mente. Veio um pensamento negativo e a gente perceber que ele está, assim, tendo uma intensidade muito grande, é a gente cancelar esses pensamentos mesmo. Eu costumo muito dizer para mim mesmo, cancelado, cancelado, cancelado. Né? E aí eu pego e reverto essa situação, esse pensamento. Se eu estou pensando, de repente, vamos citar um exemplo, que eu não sou capaz de tirar uma carteira de habilitação, por exemplo, né? Já tentei várias vezes, não me sinto capaz, não me sinto competente para isso. Veio esse pensamento, né? Como ela disse, muitas vezes ele fica martelando mesmo na nossa mente. Você não é capaz. Aí você fala assim, cancelado, cancelado, e ele volta dizendo para você, não, mas se você fosse capaz, você não teria sido reprovado 4, 5 vezes, né? Então, é aquele tipo de coisa. Dependendo do que foi muito reforçado em nós, é mais complicado mesmo, mas não é impossível. Cancela esses pensamentos, dê o comando mesmo para sua mente. Cancela esse pensamento e pensa no inverso. Pensa, olha, eu sou sim capaz, porque eu sou filha de Deus. Deus me criou revestido de capacidades, né? De virtudes, de habilidades. Eu estou me esforçando bastante, eu tenho treinado muito. Eu sou capaz, sim, e eu vou conseguir. Então, inverter mesmo, é um exercício, né? Às vezes a mente da gente fica brigando ali, mas coloca a gratidão ainda em cima disso para potencializar. Toda vez que a gente agradece, e um hábito, Geraldo, incrível, que funciona mesmo como a Amanda disse, né? Através aí do poder da nossa mente, é a gratidão antecipada. Já vai agradecendo a Deus a oportunidade de poder estar ali naquele momento para conseguir a sua carteira de habilitação. Já agradeça a Deus por te capacitar por aquilo e já agradeça a Deus essa vitória. Já conta isso como certo na sua vida. E se não der, continua acreditando que isso. Daqui Exatamente. a pouco vai dar certo. Tudo tem seu momento. Se você chegou para fazer o exame, é que você tem capacidade. Senão o instrutor da autoescola não ia te liberar para o exame, não. Concorda? Exatamente, concordo plenamente. Isso está provado, é que você tem capacidade. Agora, você pode pegar um examinador num dia ruim. Eu sei de uma pessoa que tomou pau uma vez no exame, porque ela fez tudo certo. Nossa, Deus. E ela aprendeu na autoescola. O dono da autoescola queria esmagar ele. O examinador. Ela só aprendeu. Não, você já dirige há muito tempo, você está dirigindo sem carteira. E ela nunca fez isso, a pessoa. Tomou pau porque ela fez tudo certo. Não, depois você volta outro dia. E deu pau. Meu Deus. E ela voltou da outra vez, a segunda, e tirou. Normal, mas aí você tem que ter mais sangue frio ainda, né? Então, quer dizer, mas se você tá ali, tira esse bloqueio. É que você tem capacidade. Senão o instrutor da autoescola não ia te liberar para ir para lá, não. E sem contar, né, Geraldo, que toda a experiência que a gente vivencia, ela nos faz crescer. Nos faz amadurecer, nos faz evoluir, né? Então, alguma lição tem naquilo ali, sabe? E isso eu falo com tranquilidade, Cíntia, porque eu sou também instrutor de autoescola, formado pela Academia Brasileira de Detrans há mais de 25 anos, mas nunca exerci. Mas sou formado. Processo longo que eu fiz, estudei bastante. Então, a gente sabe como é que funciona. Quando o instrutor te libera, o Cíntia, pode fazer o exame, pode marcar seu exame, é que você está apta. Pois é. Você entendeu? Se não tiver, não vai te liberar. Você pode ficar tranquilo. Então, se você vai, é o que você falou, desbloqueia. Vai agradecendo que vai dar certo e pensa no positivo. Não fica pensando que vai dar ruim, não.
É Agora, pensar positivo e se mesmo. deu ruim, paciência, você retoma, no próximo você vai e vai dar certo. A gente está aqui para isso mesmo, né? A gente tem que perseverar, Caiu, né? Ter levanta. fé, né? Deus não Exatamente. falou? Faça sua parte, da minha eu farei. Então a gente tem que continuar fazendo a nossa. Inclusive, Geraldo, eu queria aproveitar, pegar um gancho aqui no que você falou e comentar que, assim, a gratidão, existem alguns motivos, sabe, que a gente deve levar em consideração para que a gente pratique a gratidão, né? A gente está aqui falando desse monte de coisas importantes, interessantes, e aí vem a questão, mas por que será que eu devo praticar a gratidão? Por que eu devo? E aí é tão interessante que a gente percebe que, assim, a ciência, ela explica, né, para as pessoas mais céticas aí, né, então vamos à luz da ciência. A ciência explica que as pessoas que são gratas, elas tendem a ser muito mais felizes, muito mais tranquilas, muito mais confiantes, seguras de si. Elas enxergam a vida de um modo muito diferente. Bem mais confiantes mesmo, né? São mais felizes. É só a gente observar, né? Que a gente fala assim, mas será? Começa a observar as pessoas ao nosso redor. As pessoas que geralmente reclamam muito, como que a vida delas se desenrola. E as pessoas que geralmente agradecem por todas as coisas que te acontecem. Como que é a vida dela, né? Será que tudo que ela toca, né, vira ouro? Será que essas pessoas agradecidas, alegres, alto astral, né, todas as coisas conspiram a favor dela? Né? A gente pode observar que geralmente é assim que acontece, né? E o mais bonito também, Geraldo, é a gente ver que isso é bíblico. Tem uma passagem bíblica muito linda, né, em Tessalonicenses, que diz que em tudo dai graças. Então, em tudo dai graças, tudo, tudo, tudo. Ou seja, foi ensinado para nós biblicamente, né? Se é tudo, significa que em tudo existe um propósito. E se você me permite, Geraldo, nesse momento eu gostaria até de contar uma metáfora aqui para os ouvintes, né, que tem a ver com isso que a gente está falando. É uma metáfora que eu gosto muito, que exemplifica com a metáfora que traz para a gente essa reflexão, né, do quanto Deus é perfeito, do quanto Deus nunca erra, né, e o quanto a gente deve ser grato, sim, por todas as coisas que nos acontecem. Então, vamos lá, né, a metáfora, gente, ela traz para a gente um rei, né, muito famoso, um rei muito poderoso, que vivia lá no seu palácio e tinha um súdito que ele gostava muito. E esse súdito sempre acompanhava esse rei em tudo que ele fazia. O rei não acreditava na bondade de Deus. E esse súdito, né, esse servo, ele era muito temente a Deus. Ele falava o tempo todo que Deus nunca erra. Tudo que Deus faz é perfeito. E o rei não ligava muito para o que ele falava, né? Ele tinha a fé dele lá, a crença dele, ele não acreditava nisso, mas sempre respeitou o que o servo dizia para ele. E num dia, Geraldo, eles foram caçar, né? Eles foram para o meio da floresta, eles foram caçar. E enquanto eles estavam lá, o rei foi atacado por uma fera. E o servo fez de tudo para poder conseguir libertar o rei ali das garras daquela fera. Conseguiu com muito sacrifício. Mas depois que ele conseguiu matar o animal, né? O rei percebeu que ele tinha perdido o dedo mindinho da mão direita. Ele ficou muito indignado mesmo, porque o servo dele, ele estava ali, né, exatamente para isso. Além de acompanhar o rei, ele teria que manter, né, resguardar esse rei de qualquer perigo. E ele não foi capaz de impedir que ele perdesse o dedo da mão, né? Então ele disse para o servo que ele iria prendê-lo num calabouço mais escuro, mais fétido do palácio, como punição mesmo, que ele não poderia ter tido aquela atitude, né? E o servo foi, né, ser preso no caminho, ele todo dizendo: Deus sabe de todas as coisas, Deus é perfeito, ele nunca erra. Isso aumentava ainda mais a ira do rei, né, que ouvia aquilo diante do acontecimento, e ele dizendo: como pode você dizer uma coisa dessa? Se Deus fosse bom mesmo, se ele nunca errasse, eu não teria perdido o dedo da minha mão. E o servo dizendo para ele: eu só posso lhe dizer, meu Deus, que isso foi para o seu bem,
Deus nunca erra, ele é perfeito. E assim, esse servo ficou preso lá durante um bom tempo e o rei, num outro momento, foi para uma nova caçada. E quando ele estava lá na floresta, ele foi capturado por uma tribo de indígenas que faziam sacrifícios humanos. Eles capturaram o rei, né, e prepararam ali todo o ritual para que ele fosse sacrificado, né? E na hora ali de sacrificar mesmo o rei, o sacerdote daquela tribo foi fazer, né, foi verificar aquele homem que seria, no caso, a oferenda aos deuses deles, e percebeu que ele não tinha um dedo das mãos. Mandou parar o sacrifício ali naquela mesma hora e disse: esse homem não pode ser sacrificado, ele é defeituoso. Ele é defeituoso. Meus deuses merecem uma pessoa perfeita. Não quero esse, precisamos de outro. E soltou o rei. E o rei voltou para o palácio dele, né? Chorando e rindo ao mesmo tempo, de ali emoção e felicidade por ter sido liberto. Pediu que chamasse o servo dele, contou tudo que tinha acontecido e agradeceu ele, né? E falou: bem que você me disse, que seria para o meu bem, que Deus nunca erra, que ele é perfeito. Mas eu só tenho uma dúvida, ele disse para o servo. Por que você, mesmo tendo tanta fé, mesmo confiando tanto em Deus, né, foi preso, se permitiu ser preso, né, sem contestar e ainda dizendo que Deus era perfeito? Ele foi e disse: exatamente por isso, meu rei, eu sei que todas as coisas conspiram a nosso favor. Se o Senhor não tivesse me prendido, eu estaria com o Senhor naquele momento, lá na selva, lá na floresta. E eu seria a pessoa sacrificada, porque eu tenho os 10 dedos das mãos, eu sou perfeito. Ou seja, Deus nunca erra, ele é perfeito, né? Verdade. Então, todas as coisas que nos acontecem, elas com toda certeza vêm nos trazer algo. Tem um motivo, né? Tem um motivo. Tudo tem um motivo e tem um porquê. Verdade. Né? Se a gente tiver esse olhar assim de gratidão, talvez a gente não vai entender naquele momento o porquê de estar passando por determinadas coisas, mas um dia a gente... Mais à frente você descobre, né? Um dia a gente vai perceber. Né? Cíntia, vamos fazer uma pausa? Sim. Depois eu quero que você comenta pra gente o seguinte, a gente ouve muito assim, quanto mais você agradece, mais Deus aumenta. Eu quero que você comente isso pra gente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e outros assuntos. E você que está aí, vai interagindo conosco, fique à vontade, se inscreva aí no canal GR News no YouTube, abaixa o vídeo, se inscreva-se já, só clicar, pronto, e vem interagir conosco aqui, viu? Já já eu vou voltar com a Cíntia Alves, a nossa convidada de hoje, mentora, palestrante. Estamos falando sobre o poder transformador da gratidão. Sai da estagnação e viva o extraordinário. E ela, inclusive, lançou um e-book sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente vai falar dele também. Vamos fazer uma pausa breve, já voltamos. Às vezes nós passa cada susto nessa vida, né, coisinha? Comparação, eu falei pra Vicente, pra que nós tem o cartão de desconto da Cuidar, Vicente? Uai, é pra ficar em dias com a saúde, ufa! Pra nós viver muitos anos, tem que ter uma saúde boa. E isso, a Cuidar pode fazer pra nós. Tá esperando o quê, uai? Corre lá pra fazer seu plano também e aproveita a vida. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. E se eu perceber trincas e rachaduras na minha casa? São sinais de um possível deslizamento. Busque um local seguro. Se eu precisar passar por uma rua que já está alagada? Espere a água baixar ou pegue outro caminho. Em situações de emergência, mantenha calma e ligue 193. Confira mais dicas de segurança no nosso site.
A Unimed Centro-Oeste tem uma notícia importante para você que é microempreendedor individual. Um plano de saúde perfeito para sua empresa. Para você que é MEI, carência zero para consultas e exames básicos. Não tem taxa de inscrição e você ainda tem 15% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Fale com a gente e veja como é fácil. Ligue para 3237-9950. 3237-9950. Unimed, o plano perfeito para o microempreendedor individual. Por que ter uma conta jovem Cicobi Sicredi? Cara, eu aprendo a cuidar do meu dinheiro nos cursos de educação financeira. Abri a minha conta e já tenho o meu cartão. Precisei, tá na mão. É muito bom, né, gente? Só de ter a conta já ganho dinheiro com os resultados. E ainda não pagar nada para ter a conta. Pensa! Quando eu abrir uma empresa, e eu vou abrir, já sabe onde, né? E tá tudo aqui, no celular. Conta Jovem Cicobi Sicredi, feita para jovem que sabe o que quer. A Autoescola Nacional é a que mais aprova em toda a região. Buscamos sempre o melhor atendimento e os melhores preços para que você possa realizar seu sonho de ser habilitado. Temos as categorias A, B, C, D e E, além de carros adaptados para portadores de necessidades especiais e aulas de legislação online com professores capacitados. Também oferecemos cursos como MOP, transporte coletivo, entre outros. Saiba mais através de nossos telefones ou WhatsApp 3236-1313 e 3232-1115. Autoescola Nacional, a que mais aprova e com o melhor preço da região, comemorando 20 anos, formando condutores capacitados. Autoescola Nacional. A Loja das Fábricas tem tecidos da moda a quilo e a metro. Cama, mesa e banho com preço de fábrica. Promoção um ano inteiro com muitas ofertas. Descontos inacreditáveis e facilidade para pagar. Toalha mágica no metro. Toalha de banho de rosto no quilo. Lençóis de casal e solteiro 100% algodão. Tricoline para artesanato. Fronhas e colchas. Tecidos para máscaras e muito mais. Descontos à vista e você pode parcelar suas compras nos cartões de crédito. Consulte as condições. Valorize seu dinheiro. Compre mais por menos na Loja das Fábricas. Melo Guimarães 419 em Pará de Minas. 3236-1720. Loticamp, há mais de 15 anos construindo sonhos. A Loticamp é especialista na construção de loteamentos, com completa infraestrutura, iluminação de LED, pavimentação asfáltica, água e esgoto. Loticamp, viva seus sonhos! Aqui é mais fácil conquistar o seu lote, com financiamento próprio, entrada facilitada e sem burocracia. Se você ou sua empresa tem uma área para loteamento, seja nosso parceiro. Loticamp, oportunidades imobiliárias. Oi gente, eu sou Marcela Matos, eu quero dar dicas de ralos para vocês que nós vendemos aqui no Hidroar. Além daquele modelo tradicional com furinhos, nós temos esse daqui fechado. A água passa por esse corte. Além de ser muito mais bonito, também evita de ficar passando bichos por aqui. Nós temos também os ralos lineares de 70 e 90 centímetros. Ele tem um acabamento em inox, para colocar dentro do box fica lindo. Não espere amanhã para saber as notícias de hoje. Acesse agora grnews.com.br e saiba das últimas notícias de Pará de Minas, do Brasil e do mundo. Economia, política, saúde, esportes. Tenha o portal GR News sempre em mãos. Não espere amanhã para saber as notícias de hoje. Portal GR News, sempre ligado. De volta com o Papo com Geraldo Rodrigues pelos canais do Portal GR News. Sejam bem-vindos de volta. Se inscrevam no canal GR News no YouTube. Vai interagindo pelos outros canais também. Fiquem à vontade, viu? E hoje a gente recebe a nossa convidada, a Cíntia Alves, que é mentora, palestrante. Estamos falando sobre o poder transformador da gratidão. Sai da estagnação e viva o extraordinário. Ô Cíntia, esse é o título do e-book? Sim, exatamente. É o título do e-book. E como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse e-book? Então, Geraldo, ele está disponível pela Hotmart, né? No meu Instagram, lá na minha bio, tem o link de acesso. Qual é? O
Instagram é @CínthiaAlves_mentoria, tá? Vou repetir então, Cínthia Alves_mentoria. Meu Cínthia Geraldo escreve CINTYA. Então, lá no link, tem o link lá na bio mesmo do meu Instagram, tá joia? E acho que... Tá até na tela. O Geraldo colocou na tela aí, olha, legal. Aí tem o QR Code também, se vocês direcionarem, né, a câmera do celular de vocês conseguem já vai também. Pro link. Já vai diretamente pro link. E é um e-book, Geraldo, assim, que eu escrevi, assim, com muita inspiração mesmo, sabe? Foi, assim, né, num momento de grande, assim, gratidão mesmo, né, a Deus por tudo. Então, ali eu trago palavras realmente inspiradoras, transformadoras, onde eu levo o leitor a fazer uma reflexão mesmo, sabe? De como anda a vida deles, né? Qual a real situação em que eles se encontram hoje. E, assim, se eles se depararem, né? Chegarem à conclusão que estão vivendo momentos, né? E de uma forma que não está legal, né? Que não está como eles gostariam. Ali eu venho trazendo, né, dicas práticas mesmo, como a Amanda me pediu aí, né? Dicas práticas mesmo, vou apontando ali caminhos, entendeu? Alternativas, para que a pessoa consiga enxergar a vida com os outros olhos. Para que a pessoa consiga perceber que em tudo há as impressões digitais de Deus. E que somente isso já é o suficiente para tornar a nossa vida especial, né? Verdade. Vamos aproveitar, assim, a gente tem outras imagens aí, fotos, e tem uns videozinhos também de palestras que você ministrou, vamos colocar na tela aí também, a gente vai comentando sobre elas, você vai falando sobre elas, para o pessoal entender. Aí essa é uma das palestras, né? Isso mesmo. E hoje o público das suas palestras é diversificado, é para escolas, é para empresas, é para eventos, como é que é? Então, é diversificado sim. O mais incrível que eu acho desse tema, que é assim o assunto, o tema que eu mais gosto mesmo, né? De falar, que enche mesmo meu coração de alegria, meu olhinho brilha. Esse tema aí da gratidão, Geraldo, ele é um tema que se encaixa em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer departamento. Então, é uma palestra que eu levo, assim, para ambientes variados mesmo, empresa, área da saúde, educação, segurança. E foi um evento online. Sim, exatamente. Nós fizemos ali, naquela foto ali, a gente está numa palestra online que eu fiz com o pessoal da área da educação, sim. Foi muito bacana, muito legal, porque nem sempre, né, a gente tem assim, a oportunidade, né? A possibilidade de um encontro mesmo presencial, então a palestra online também ela é bem produtiva. Falar nisso, eu soube que você esteve lá na escola com a Damares, né? Sim. Nossa ex-colega, lá em Pitangui, né? Um abraço para a Damari. Abraço, Damari. Eu tô achando que esses dias é de grandes reencontros mesmo, né? Que bênção. Eu fico muito feliz. Você foi ministrar lá palestra para professores e alunos, só para professores? Só para o corpo mesmo docente, só né? Para os profissionais mesmo da área da educação. Escola estadual, né? Então, eles estavam se preparando aí para o retorno ao ano letivo e tiveram aí uma dose, né? Uma injeção mesmo de motivação, de ânimo, né? De esperança mesmo, de foco. Lá ali tá a Damari, ó. Nessa foto aí. Exatamente, pessoal bacana. E é tão bom, Geraldo, eu gosto muito, sabe, das palestras. Assim, eu me realizo muito, sabe, fazendo palestras. Acho que é esse contato mesmo, né? Esse poder olhar no rosto das pessoas e perceber, assim, que elas estão sendo impactadas, né? Ao ouvir algo, talvez, assim, tão simples, mas tão transformador, né? Então, às vezes, a gente pensa, vou ouvir falar de gratidão, gente. Eu já sou uma pessoa tão grata, agradeço tanto a Deus por tudo, né? Pelo dom da vida, pela minha família, pelo meu trabalho, mas é aquela questão, né? Será que eu estou mesmo vivendo a gratidão?
E assim, parar ali... Tem dinâmica também na palestra. Tem que ter dinâmica, né? Tem que pôr o pessoal para se movimentar e perceber que, assim, sabe, Geraldo? E participar ativamente, né? Ativamente. Quando o público-alvo ali, né, são profissionais mesmo, são pessoas que estão num ambiente de trabalho, é muito importante que a gente leve essa consciência da gratidão ao trabalho, de que forma que isso repercute, né, na vida desse trabalhador, e a questão também do quanto o trabalho em equipe ele é fundamental para que as coisas, as coisas andem, né, conforme devem andar, para que tenha um bom rendimento, né, no trabalho. Então, aproveitando, né, e dizendo que sem gratidão aí pelo trabalho, é impossível ser bem-sucedido. Você falou do trabalho em equipe, isso é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, né, Cíntia? Não fazemos. Não tem jeito, né? Não adianta. Para o seu e-book dar certo, você teve que contar com a ajuda de alguém. Com certeza. Teve a sua inspiração divina para escrever, tudo certinho, mas alguém teve que te ajudar de alguma forma, eu tenho certeza disso. Para ele ficar pronto. E assim é qualquer situação da nossa vida, a gente precisa sempre dos outros, né? Isso. Então por isso que abordar o trabalho em equipe é importante. E às vezes, no ambiente corporativo de uma empresa, no ambiente educacional de uma escola, que às vezes tem muito tumulto, que a meninada também é custosa, fala a verdade, é preciso, né, que o professor entenda isso, né, que ele está ali no mesmo barco que os demais, né? Então é um para ajudar o outro, para no fim dar tudo certo. Exatamente. Senão vai dar errado. Se ele puxa para um lado, outro puxa para o outro, um pensa de um jeito, outro pensa para o outro, não vai funcionar, não vai dar liga. Não, é verdade, Geraldo. A gente tem que ter essa consciência, né? De que o outro, ele soma na nossa vida. Ele soma. Então, o outro, ele não é um concorrente, né? O outro não é alguém mesmo que vai... Mesmo que for um concorrente, ele não é inimigo. Ele não é. Ele só é concorrente, né? Ele não é um inimigo. E até porque se a gente unir forças, a gente vai mais longe, né? É igual futebol. Você vê os caras ali, dá carrinho, luta, às vezes sai uma cotovelada, uma cabeçada. Terminou, defenderam o prato de comida deles com a camisa de um time e de outro. Terminou, sai abraçado, troca a camisa, né? E vida que segue, né? É isso aí. São adversários, não são inimigos. Exatamente. Então a gente tem que olhar por esse lado. Agora, eu te fiz uma colocação antes da gente ir para o intervalo, Cíntia. A gente ouve muito assim, mas que quanto mais agradece, Deus aumenta. Tem gente que não acredita. E eu acho, por tudo que a gente já falou até agora, eu acho que eu já acredito nisso. Eu acho que mais ainda depois dessa nossa conversa, porque a gente tem que ser grato, porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. E outra, né, o tempo nosso aqui agora, o horário que a gente está aqui agora em Pará de Minas, em Minas, no Brasil, com o horário de Brasília, de Deus eu não sei. Pode ser o mesmo. Pode estar bem à frente do nosso. E pode nem ter chegado no nosso ainda, porque a gente está esperando alguma coisa acontecer, mas não chegou o tempo dele ainda. Então, a gente tem que agradecer, assim, sempre. Porque aí as coisas vão acontecer de forma positiva. Eu penso assim. É exatamente o que você falou. É uma frase, assim, também que está no e-book e que eu trago para a minha vida mesmo. É que quanto mais a gente agradece, mais a graça desce e mais coisa maravilhosa acontece. Excelente. E isso é fato, sabe, Geraldo? É fato. Se tiver alguém nos ouvindo e duvidar disso, faça a experiência. Faça a experiência. Eu tenho até um radar. Mas não é com sentido de cobrança, não, né? Não. Vou fazer isso agora, vai resolver. Não é assim que funciona, né? Não. Tudo faz parte de um processo, né, Geraldo? E as coisas acontecem exatamente no momento que devem acontecer. Mas a gente faz a nossa parte exatamente sentindo essa gratidão, verbalizando, experimentando, vivenciando essa gratidão. Olha só para você ver, Geraldo. Quando a gente tem essa atitude de agradecer por tudo que nos acontece, é o que eu te disse, a gente muda o nosso interior. E a gente passa a valorizar as pequenas coisas. As pequenas coisas passam a ter um valor tremendo para a gente. E eu compreendo e acredito muito
que quando a gente dá valor nas pequenas coisas, a gente se torna merecedor de coisas maiores. E isso é tão incrível, tão incrível. Vamos pensar da seguinte forma. Se a gente tem ali, né, um filho que não é cuidadoso com os brinquedos dele, né? Todo brinquedo que você dá para ele de presente, ele destrói nas primeiras horas que está brincando. Não te agradece, não dá valor, brinca ali meia hora, já quebra, já destrói, já joga para um lado. No outro dia tá te pedindo um outro brinquedo. Na hora já te bate aquela sensação, nossa, mas ele não merece, não cuida nem desse, como que eu vou dar para ele um outro brinquedo, né? Com um valor ali maior, né? Eu vou ter que pagar mais caro por esse outro brinquedo que ele quer. Ele não tá merecendo. Agora, se a gente tem a situação inversa, imagina só, aquele filho tão cuidadoso, né, tão agradecido, valoriza tudo que você faz por ele, talvez até um carrinho, né, um menino que ganha ali um carrinho, baratinho, simples, de plástico mesmo, o mais baratinho possível, e que olha para o pai ou para a mãe com aquele olhar mesmo de gratidão, abraça, beija, cuida daquele carrinho ali. Se num outro momento ele te fizer um novo pedido de um novo brinquedo, acho que a gente nem hesita, né, Geraldo? Se a gente puder, falar, ele merece. E merece um melhor ainda. Eu posso comprar para ele agora um de controle remoto, vou dar para ele um de controle remoto, porque eu sei que ele é merecedor. Então, eu entendo dessa forma, sabe? Que se eu sou grato pelo pouco que eu tenho hoje, eu me torno merecedor de coisas muito maiores. Então, é isso. Então, e o radar que eu estava dizendo para você, como se diz, um GPS que geralmente, Geraldo, me aponta, mais uma dica aí, que me aponta, complementando para a Amanda, que fez a pergunta a respeito de como que eu sei, por exemplo, né, que as coisas não estão indo muito bem em determinada área da minha vida. Vamos imaginar aí a questão das finanças, né? Se as finanças no atual momento não estão exatamente como a gente gostaria, é um grande sinal de que eu não estou sendo grata o suficiente para tornar esta minha área ainda mais abundante, mais próspera. Então, é um radar, sabe? Você olha a sua vida ali e pensa, não, minhas finanças, gente, preciso muito melhorar. Então, doses e mais doses de gratidão ali naquela sua área. Agradece por cada centavo que entrou na sua conta. Agradece por cada trabalho extra que chegou para você desenvolver. Agradece por cada insight que você teve de algo diferente que você possa fazer para gerar uma renda extra. Então, agradece por tudo que é relacionado às finanças. E aí a gente chega num ponto, Geraldo, importantíssimo. Reclamação é pobreza. Gratidão é riqueza. Isso é, assim, a mais pura verdade. A pessoa que só reclama, ela vive na escassez de tudo. Escassez de dinheiro, escassez de bons relacionamentos, de saúde, de tudo, de oportunidades. Então, assim, e é um vício. Eu já trabalhei com muitas pessoas assim. Lembra de como era a vida delas, Geraldo? Se a pessoa, se ela ganhar, vamos pegar o exemplo da Mega Sena, se ela ganhar um prêmio de 200 milhões na Mega Sena, reclama. Por que eu não ganhei o da Mega da virada, que era mais de 300, eu ganhei só 200? Ela acha motivo nem para reclamar ainda. Nada serve. Conheço pessoas assim. Ô, Geraldo, e a vida delas não caminha para frente. Porque é exatamente isso. Então, é algo assim pra gente estar sempre atento a nós mesmos. É o radar que você falou, né? Exatamente. O radar dele é negativo. E só vai atrair mais disso, exatamente, né? Então, a reclamação, gente, é algo que muitas vezes está, assim, impregnado em nós. A gente tem isso como hábito. A gente muitas vezes reclama até sem perceber. Mas percebeu que reclamou,
lembra, nossa senhora, agora eu vou ter que inverter essa situação. Deixa eu colocar uma dose de gratidão em cima disso aqui também, uma dose bem maior, para eu poder neutralizar aquilo ali, né, que acabou de sair da minha boca, ou do meu pensamento, ou um sentimento. Então, vamos neutralizar com a gratidão. Vamos, porque a gratidão, ela gera riqueza mesmo. E eu não digo apenas de dinheiro, Geraldo, eu digo riqueza em todos os sentidos. É abundância mesmo, sabe? E tem outra frase também do e-book, né? Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Isso é incrível. É incrível, Geraldo. Lembra sempre disso, gente. Eu vou falar assim, do fundo do meu coração mesmo. Lembra sempre disso. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Né? A gente vai colher o que a gente está plantando. É igual a frase de para-choque do caminhão, né? Você já viu? Deus te dê em dobro tudo que me desejares. Essa já tem um duplo sentido, né? Tem. Porque às vezes o cara fica ali xingando o outro que tá na frente, na estrada. É coisa de caminhoneiro, mas é assim, né? Porque se você deseja coisas boas para os outros, vai voltar para você também. Volta. Não tem como, Geraldo. Tudo volta pra gente mesmo multiplicado. Porque a gente tem essa consciência, é multiplicado. Então, o que é que eu estou abençoando? Né? O que é que eu estou também amaldiçoando? Aí as pessoas às vezes pensam assim, não, mas amaldiçoar é uma palavra muito pesada. Eu não faço isso. Mas a gente tem que compreender que, muitas vezes, o reclamar já está colocando ali uma energia de exatamente disso que a gente está falando, de maldição em cima daquilo que eu estou reclamando. Não, mas será que eu faço isso? Gente, faz. Aqui, eu tenho um trabalho, por exemplo, que eu não gosto. Eu levanto todos os dias reclamando, xingando, falando mal do meu patrão, do fulano de tal, ciclano que trabalha comigo, que são insuportáveis, que são não sei o quê. Se é um vendedor, nossa senhora, acabou de chegar com a pessoa prego. É assim? Nossa senhora, você vai, atende para mim, que eu, nossa, não suporto aquela pessoa. Gente, eu tenho que ir naquele lugar. Você já vai, não pode ser assim. Você já esperar o quê? Vai dar ruim. É o exemplo que eu dei no início da nossa conversa, do amigo que eu estava conversando com ele. Você já vai predisposto que vai dar ruim, vai dar mesmo. Você já tá pôs na sua cabeça que não vai funcionar, que vai... E quando não tá dando certo, Geraldo, a pessoa acaba buscando fazer coisas para que a situação dê errado. Porque tem gente que é assim. Tem gente que tá tudo bem, ela procura um jeito de atrapalhar o que tá dando certo. Pois é. Infelizmente, temos pessoas assim. Infelizmente. Então, é agradecer mesmo, Geraldo. A gratidão, ela traz essa riqueza pra gente, sabe? E tem que ser gratidão verdadeira, como você falou, né? E seja em todas as áreas, seja na nossa saúde, no alimento que a gente consome todo dia, nos negócios, no trabalho, em qualquer área da vida, no relacionamento, né? Você tem que ter gratidão. Mas tem que ser verdadeiro. É o que a gente falou, não pode ser da boca para fora. Exatamente, Geraldo. Porque é essa gratidão real, verdadeira, é que traz transformação para nossa vida. Porque às vezes a pessoa fala assim, então quer dizer, Cíntia, que você está dando aí pra gente uma receita, né? Uma chave para que a gente possa virar. Né? Viva a gratidão, que a sua vida vai ser transformada. Eu digo que sim, desde que você viva verdadeiramente a gratidão. Né? Não é dizer que se é grato, que aí não, aí já não tem como haver transformação verdadeira, nem concreta nas nossas vidas. Mas agora, a gratidão verdadeira, Geraldo, ela nos permite tocar o céu. Isso é incrível, nos permite tocar o céu. Porque é muita bênção, é chuva de bênçãos na nossa vida a todo instante. Verdade. Ô Cíntia, nosso tempo já estourou. Pra gente fechar, diga pra gente por que devemos praticar a gratidão. Vamos lá então, né, Geraldo? Pra gente concluir, gente, é esta mensagem que eu trouxe aqui hoje pra vocês, né? Nós devemos praticar a gratidão porque nós merecemos viver o melhor
dessa vida. Porque nós merecemos verdadeiramente viver tudo aquilo que a gente sempre sonhou. E a gente é capaz, sim, de viver uma vida abundante, próspera, feliz, embasada ali com muito amor, com muita luz, com muita paz, leveza, a partir da prática mesmo da gratidão. Porque nosso coração, gente, ele acaba sendo transformado. Então, gera uma transformação ali interior, que vem pro físico mesmo, que pro exterior, né? Então, o que se aproxima de nós? Mais daquilo que a gente está emanando. Então, se eu estou emanando aquele sentimento de leveza, de paz, de confiança, de motivação, sabe? De alegria, de gratidão mesmo, é mais disso que eu recebo para minha vida. Então, vale a pena, né? Sair da estagnação para viver uma vida extraordinária, a partir da prática da gratidão. E quem quiser saber mais, o e-book. Exatamente. Pode Entra acessar. lá. Vamos repetir de novo? Repito sim, gente. Entra lá no meu Instagram, no @CintiaAlves_mentoria. E lá vocês vão ter acesso, né, ao link da Hotmart, onde vocês já vão clicar e já vai ser direcionado lá para a página da Hotmart e já vão adquirir esse e-book transformador. E peço também que vocês compartilhem com outras pessoas também, se vocês puderem, né? Geraldo é o outro, tá? É outro. É outro, viu? Esse aí é o meu pessoal. Esse é o pessoal. Sim. Então nós vamos pro outro. É Cintia Alves _mentoria. Esse aqui eu já estou seguindo. Ah, que bom. O outro já. Já segue o outro aí também, que é onde eu posto, né? Aí o meu trabalho, onde eu trago também ali, o Geraldo colocou na tela também, gente. Tá ali os contatos, né? Meus contatos. É que eu ia te perguntar agora, Cíntia, quem quiser te contratar para palestras, é só acionar esse contato? Sim. Ali tem o meu e-mail, né? cintiaalvesmentoria@gmail.com, ou pode entrar diretamente em contato no meu telefone celular, que também é o WhatsApp, tá, gente? Que é o 379-8821-2388. Tá aí é só entrar em contato que a gente conversa melhor aí a respeito das palestras ou do e-book também, caso alguém tenha alguma dúvida. Mas vale a pena adquirir, indicar para outras pessoas aí também, porque eu tenho certeza, Geraldo, que é transformação na certa. Né? É muita bênção, viu? Cíntia, foi um prazer revê-la. Agradeço muito sua visita aqui. Será sempre muito bem-vinda. Obrigado por ter participado. Eu que agradeço, Geraldo. Fiquei muito feliz também de te rever, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades. Se Deus quiser, te desejo aí vida longa, feliz, viu? Abençoo que você tenha uma vida verdadeiramente abençoada. Amém. Tá? A todos nós. Amém. E agradecer a Isabela, tá aqui. A menina da Cíntia tá aqui acompanhando, quietinha ali, registrando tudo. Obrigado, viu, Isabela, pela participação também. Tá ali tranquilinha, acompanhando. A Isabela sempre me acompanha. Tá aí assessorando, te ajudando. Sim, minha gente, moça. Agradeço a Cintia Alves, que é mentora, é palestrante, e ressaltando que esse conteúdo com ela vai ficar disponível no canal GR News no YouTube, no facebook.com/grnews, também na editoria Pará de Minas, do portal GR News. Fiquem à vontade para compartilhar esse conteúdo, tá certo? E fazer um convite. Amanhã eu vou receber aqui representante lá da FAPAM, representante da APAI, lá da ABEV. Vamos falar de projetos sociais que estão sendo financiados aí. O empreendedorismo social acontecendo em Pará de Minas. Isso vem muito também dos repasses através do imposto de renda, e cada um de nós pode doar no ato da declaração, pode destinar, melhor dizendo, para os fundos municipais. E tem muita coisa acontecendo na cidade e coisa boa. E amanhã vamos receber aqui representante lá da ABEV, lá do restaurante da criança Dona Fia, para facilitar, lá da FAPAM também. E vamos receber também da APAI de Pará de Minas. Então tem muito assunto para a gente falar aqui amanhã de coisas muito boas que estão acontecendo. E vale a pena vocês acompanharem amanhã, tá certo? Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Às vezes nós passa cada susto nessa vida, né, coisinha? Comparação, eu falei pra Vicente, pra que nós tem o cartão de desconto da Cuidar, Vicente? Uai,
é pra ficar em dias com a saúde, ufa. Pra nós viver muitos anos, tem que ter uma saúde boa. E isso, a Cuidar pode fazer pra nós. Tá esperando o quê, uai? Corre lá pra fazer seu plano também e aproveita a vida. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. E se eu perceber trincas e rachaduras na minha casa? São sinais de um possível deslizamento. Busque um local seguro. Se eu precisar passar por uma rua que já está alagada? Espere a água baixar ou pegue outro caminho. Em situações de emergência, mantenha calma e ligue 193. Confira mais dicas de segurança no nosso site. A Unimed Centro-Oeste tem uma notícia importante para você que é microempreendedor individual. Um plano de saúde perfeito para sua empresa. Para você que é MEI, carência zero para consultas e exames básicos. Não tem taxa de inscrição e você ainda tem 15% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Fale com a gente e veja como é fácil. Ligue para 3237-9950. 3237-9950. Unimed, o plano perfeito para o microempreendedor individual. Por que ter uma conta jovem Cicobi Sicredi? Cara, eu aprendo a cuidar do meu dinheiro nos cursos de educação financeira. Abri a minha conta e já tenho o meu cartão. Precisei, tá na mão. É muito bom, né, gente? Só de ter a conta já ganho dinheiro com os resultados. E ainda não pagar nada para ter a conta. Pensa! Quando eu abrir uma empresa, e eu vou abrir, já sabe onde, né? E tá tudo aqui, no celular. Conta Jovem Cicobi Sicredi, feita para jovem que sabe o que quer. A Autoescola Nacional é a que mais aprova em toda a região. Buscamos sempre o melhor atendimento e os melhores preços para que você possa realizar seu sonho de ser habilitado. Temos as categorias A, B, C, D e E, além de carros adaptados para portadores de necessidades especiais e aulas de legislação online com professores capacitados. Também oferecemos cursos como MOP, transporte coletivo, entre outros. Saiba mais através de nossos telefones ou WhatsApp 3236-1313 e 3232-1115. Autoescola Nacional, a que mais aprova e com o melhor preço da região, comemorando 20 anos, formando condutores capacitados. Autoescola Nacional. A Loja das Fábricas tem tecidos da moda a quilo e a metro. Cama, mesa e banho com preço de fábrica. Promoção o ano inteiro com muitas ofertas. Descontos inacreditáveis e facilidade para pagar. Toalha mágica no metro. Toalha de banho de rosto no quilo. Lençóis de casal e solteiro 100% algodão. Tricoline para artesanato. Fronhas e colchas. Tecidos para máscaras e muito mais. Descontos à vista e você pode parcelar suas compras nos cartões de crédito. Consulte as condições. Valorize seu dinheiro. Compre mais por menos na Loja das Fábricas. Melo Guimarães 419 em Pará de Minas. 3236-1720. Loticamp, há mais de 15 anos construindo sonhos. A Loticamp é especialista na construção de loteamentos, com completa infraestrutura, iluminação de LED, pavimentação asfáltica, água e esgoto. Loticamp, viva seus sonhos! Aqui é mais fácil conquistar o seu lote, com financiamento próprio, entrada facilitada e sem burocracia. Se você ou sua empresa tem uma área para loteamento, seja nosso parceiro. Loticamp, oportunidades imobiliárias. Oi gente, eu sou Marcela Matos, eu quero dar dicas de house para vocês que nós vendemos aqui no Hidroar. Além daquele modelo tradicional com furinhos, nós temos esse daqui fechado. A água passa por esse corte. Além de ser muito mais bonito, também evita de ficar passando bichos por aqui. Nós temos também os house lineares de
70 e 90 centímetros. Ele tem um acabamento em inox. Para colocar dentro do box fica lindo. Não espere amanhã para saber as notícias de hoje. Acesse agora grnews.com.br e saiba das últimas notícias de Pará de Minas, do Brasil e do mundo. Economia, política, saúde, esportes. Tenha o portal GR News sempre em mãos. Não espere amanhã para saber as notícias de hoje. Portal GR News, sempre ligado.